Olá, Brasil! A partir desse instante, mais um espaço aberto para se fazer jornalismo. Só que agora é aqui no Nordeste. Eu me chamo Jota Ferreira. Tudo bem? Sou jornalista profissional há mais de 40 anos, tenho 73 anos de idade. Eu estou com uma vontade incrível de chegar nos rincões mais distantes deste país e fora dele. Aqui nós vamos fazer, direto do Recife para o mundo inteiro, um trabalho sério de jornalismo. Jornalismo comunitário, ouvindo o povo nas ruas. Nós vamos também com notícias absolutamente quentes, onde procuraremos analisá-la detidamente e fazer as críticas que forem necessárias. E eu quero deixar bem claro de que eu não sou nenhum paspalhão para fazer gracinhas para os outros rirem nesse país, ou principalmente nas regiões distantes aqui do Nordeste. Nós estamos fazendo um trabalho sério e eu quero ser encarado com respeito acima de tudo, tá bom? Para que eu possa também atender a todos de acordo com as necessidades. Eu quero lembrar também que nós vamos dar um passeio pelo mundo, no Giramundo. Nós vamos ter informações importantes dos nossos correspondentes em todos os quadrantes desse mundo, tá bom? A partir desse instante, vocês vão ter um jornalismo sério, de respeito, tá bom? Aqui do Recife, para o mundo inteiro. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar com a médica, doutora Leila Gonzaga. Esta senhora é especialista em longevidade e master em fisiologia humana. Um assunto muito interessante, porque nós vamos, através da conversa que teremos com a doutora Leila, a gente vai provar a importância do oxigênio e também do ozônio, que tornam-se aliados para tratamento de doenças crônicas. Vamos lá, então? Doutora Leila, como vai? Tudo bem? Tudo bem, João. Muito obrigado pelo comparecimento da senhora aqui. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é exatamente a longevidade saudável. Como é que a senhora consegue nos explicar que longevidade saudável é essa? Porque muita gente, tem algumas pessoas que acham que os problemas só acontecem com os outros, consigo não. Eu tenho interesse de saber, porque esta senhora aqui é Master em Fisiologia Humana pelo grupo Longevidade Saudável, especialista em termologia pelo Instituto Brasileiro de Termologia Médica e atuante na medicina há mais de 20 anos. Doutora Leila Regina Gonzaga também é sócia fundadora da CLI. O que significa CLI, doutora? CLI é Clínica de Longevidade e Emagrecimento. Todos nós temos projetos e sonhos. Eu comecei na medicina como a formação inicial anestesiologista. Sim. E em um determinado momento comecei a sentir a necessidade de buscar algo mais, sair além das 4 paredes de um bloco cirúrgico. E fui buscar esse conhecimento, né? Tive a oportunidade com o Dr. Ítalo Rachid, aqui em Recife, e fui daí me aprofundando cada vez mais nessa medicina, que tem 4 pilares. É a alimentação saudável, estimular a realizar atividade física, o sono, e principalmente o gerenciamento do estresse. Então, a senhora veja bem, essa questão da longevidade saudável também inclui a pessoa que tem desequilibrada no que diz respeito à alimentação, então ela está com sobrepeso, aquilo tudo. A senhora falou em caminhadas também, mas o que eu estou querendo é o seguinte, como é que a senhora consegue garantir tratar as pessoas para que elas possam ter uma longevidade saudável através do oxigênio e ozônio? Daria para a senhora explicar direitinho? Dá sim. Eu primeiro tenho uma história, né? Eu comecei somente através de consultas, fazendo esse tipo de orientação e fui cada vez me aprofundando mais, né? Fiz essas especializações e hoje eu faço pesquisa, né? Que é o mestrado em medicina
medicina naturista, que é um mestrado que ele é feito em Madrid, né? E na Europa é muito difundido o uso de ozonioterapia. O berço da ozonioterapia é a Alemanha. E aí, desde os meados da Primeira Guerra, o ozônio já foi utilizado para tratar ferimentos de soldados naquela época e observou-se clinicamente que esse gás, que é nada mais, nada menos do que 3 moléculas de oxigênio, Sim. tinha a utilidade de uso medicinal. A gente sabe que o ozônio tem uma história dele em relação à camada de ozônio que está superaquecendo o planeta. Verdade. Então, esse ozônio aí é um tipo de ozônio, mas não tem a mesma quantidade do ozônio que nós utilizamos para realizar essas experiências na medicina. Então, ele é um gás que tem um cheiro, é bastante volátil e no meio ambiente ele produz esse odor característico. Sei. E esse nome ozônio foi uma descoberta, né, desse cientista, um cientista alemão chamado Friedmann, nos meados do século XIX, mais ou menos, antes mesmo da Primeira Guerra, através de um erro de laboratório, o eletroflorese da água, ele descobriu esse gás. E daí esse veio... gás, me permita a intromissão, que era usado naquela época, na época da guerra, e curava mesmo? Sim, aí observou-se que os soldados melhoravam, porque naquela época, Jota, não existia antibiótico. Na Primeira Guerra foi um caos, muitos morreram. Hoje não tinha a medicina que nós já tínhamos na Segunda Guerra, que mais pessoas foram salvas. Então essa foi uma tentativa, e essa tentativa que deu certo e no se momento difundiu. atual, doutora, essa experiência está sendo aplicada, né? Porque, veja bem, a senhora é uma médica, lógico, a senhora tem a sua formação em cima de medicina alopática, aquele negócio todo, mas a senhora também, ela defende a medicina naturalista. A Sim. senhora defende também que as pessoas podem também ser curadas através de uma melhor qualidade de vida, se livrando de medicamentos alopáticos, aquele negócio todo. Principalmente de alimentação. Hoje Sobretudo nós alimentação. temos uma carga enorme de... a indústria trouxe para nós uma série de toxinas na própria alimentação. Então a gente come coisas que são deletérias para o organismo e não sabe o que são. Exato. Então a busca é através disso. E o envelhecimento tem se tornado uma realidade, né, em todo o mundo. Em 2025 nós teremos... A população idosa vai aumentar em cerca de 70% e essa população precisa estar saudável, porque a idade favorece para que as pessoas vão cuidar dos seus netos, já tenham os seus projetos realizados, então nada melhor do que fazer isso com saúde. Né? A senhora está dizendo aqui que tornou-se referência na área de medicina da longevidade e já ajudou diversas pessoas no processo de redução de peso e no tratamento das comorbidades associadas à obesidade, ajudando pessoas a envelhecer com saúde e qualidade de vida. É impressionante, eu estou querendo saber. Até que ponto chega o ozônio para as pessoas obesas? Atenção, nessa você área. Que é obeso, fique atento, né, para saber se existe uma saída para você. Livrar essa pessoa de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Sim. É possível uma pessoa com esse tratamento à base de oxigênio e ozônio se livrar de um bloco cirúrgico? É possível através de outras abordagens, Certo, mas o ozônio ajuda porque a obesidade nada mais é que uma síndrome metabólica. E o ozônio vai ajudar porque ele faz uma melhora da resistência insulínica, melhorando a resistência insulínica e desbiose intestinal vai promover um emagrecimento e ajudar as pessoas nesse emagrecimento. Então ele é
um gás que é aplicado por diversas formas. Uma delas é a autotransfusão maior, que é retirar o sangue do próprio indivíduo, usar métodos com anticoagulação e dentro de 30 minutos reintroduzir esse ozônio. É como se fosse uma limpeza para as células em geral e ele age a nível celular, melhorando a regeneração celular e ajudando na limpeza e na função de vários órgãos, como o fígado, o rim e o pâncreas principalmente. Além disso, o ozônio, ele favorece a modulação de citocinas inflamatórias, que são as citocinas que promovem a dor. Isso é muito comum na idade avançada e em vários processos. Então, o ozônio pode ser utilizado em várias especialidades, tanto na parte de cardiologia como na parte de endocrinologia, melhorando as diabetes, melhorando também a vascularização coronariana, porque ele produz óxido nítrico, que é muito importante para o nosso organismo e promove uma vasodilatação. E onde estiver, Jota, microcirculação e arterial e venosa fechada, ele vai levando ali oxigênio, vai levando os nutrientes e daí é que vem a melhora. Por exemplo, no diabético, nos casos de úlceras varicosas, nos casos de famoso pé diabético, que chega muitas vezes a uma amputação, ele, quando utilizado e bem utilizado, promove uma diminuição entre 40% a 95% de redução das amputações das pessoas. Maravilha, não é? Maravilha. Então é algo que... como é que se diz? O terror das pessoas que têm problema de diabetes é exatamente uma delas chegar a uma é instância isso. dessa. Não é verdade? É. De ter que amputar um membro, uma perna, um pé, uma mão, aquele negócio todo, Sim. por causa dessa doença que mata silenciosamente, né? A diabetes é uma doença que inicialmente ela não acomete a glicemia alta, ela é um sintoma. Quando ela vem a subir... A sintomatologia dessa doença, ela quase não existe. De repente a pessoa está se acabando, está definhando, está isso, aquilo, outro, não pode comer mais nada. Aí, às vezes, o médico vai submeter aquela pessoa a um regime rigoroso, não é? Um controle muito grande sobre aquilo que tem que comer. A pessoa entra em pânico de chegar, então eu vou morrer, eu vou comer o quê? Afinal de contas, eu vou comer o quê se eu não posso isso, não posso aquilo? Quer dizer que a senhora acha que essa mistura desses gases, oxigênio e ozônio, aplicada em diversas vias do corpo, pode livrar essa pessoa desse mal-estar? Tanto regula a glicemia, como melhora também esses casos de pés diabéticos. Porque mesmo? o curioso é que o diabetes, ela inicialmente, às vezes começa por uma dormência no pé, a neuropatia de fibras finas, que acomete o diabético, que vai ficando cada vez mais crescente. E quando isso ocorre, normalmente já atingiu artérias coronarianas. Então, hoje, por exemplo, com o uso da termografia, pode-se fazer o diagnóstico da neuropatia de fibras finas e já nos leva a mandar o paciente fazer uma investigação da parte coronariana. É mesmo. Olha, então a gente, cada dia que a gente vai vivendo, vai aprendendo mais, mas tem essas novidades, porque a gente sabe que a medicina fitoterápica, por exemplo, não se pode cobrar da natureza uma pronta ação na hora que a pessoa quer. O tratamento alopático dá a oportunidade para que uma pessoa tenha uma resposta imediata. Já a fitoterápica, não. É preciso respeitar a natureza, não é verdade? Mas tem que ter paciência. Por exemplo, tem pessoas que tomam chá de carqueja há muitos anos. Agora é que começa a ver o resultado desse hábito, um hábito saudável da pessoa beber água de carqueja, ou pelo menos o chá de carqueja. O chá, por exemplo, de mulungu, que permite que as pessoas fiquem tranquilas para poder ter um sono reparador.
não é? Mas é preciso que a pessoa acredite que aquela planta pode tirar aquele desconforto da insônia, aquele negócio todo. E, sob o ponto de vista científico, está provado por A mais B que o uso do mulungu, claro que depois de um certo tempo, a pessoa vai ter condições de dormir melhor, aquele negócio todo. A senhora acredita nisso, não é verdade? Sim, a fitoterapia é muito bem aplicada, inclusive ela não é isenta de efeitos colaterais, daí que existem estudos, né, para ser aplicada. Você não pode simplesmente tomar um chá e achar que aquilo não vai lhe causar nenhum efeito adverso. A fitoterapia é uma medicina, das áreas, inclusive da farmacologia, e deve ser aplicada de forma correta, mas é óbvio que tem função, sim. Agora, a fitoterapia. Outra coisa, com relação à questão das doenças que mais matam o ser humano, os cerebrovasculares, que a senhora falou, infarto agudo do miocárdio, pneumonia, diabetes mellitus, doenças hipertensivas, bronquite, efizema e asma, que de acordo com os dados do Ministério da Saúde, é que mais matam aqui nesse país, não é verdade? E hoje através desse tratamento, desse hábito, da mistura de gases, de oxigênio e ozônio, aplicado em diversas partes do corpo, é possível que a pessoa se livre desses sintomas e possa viver, ter uma qualidade de vida. É possível que ajude. Esse tipo de medicina é chamada de medicina complementar, né? E uma das coisas que nós podemos utilizar é isso, também massagens, alimentação saudável, aromaterapia, são medicinas que são utilizados métodos bem muito utilizados nos países europeus, e a ozonioterapia, o berço, como eu falei, a Alemanha, mas é aplicada também em Portugal, na Espanha e também em Cuba, porque devido aos embargos que Cuba sofreu, eles tiveram que se adaptar, e lá nem chega tantas coisas como chega aqui no Brasil em relação à medicina mais atualizada. Então nós vamos fazer o seguinte, doutora, nós vamos rapidinho para o intervalo, tá certo? Daqui a pouquinho eu queria que a senhora falasse mais sobre esse assunto, porque o povo do Brasil todo está interessado em saber que técnica é essa se as pessoas podem confiar ou não, e de que forma elas podem ser aplicadas. A senhora falou também com relação à questão da limpeza do sangue. Existe um processo que é adotado nas clínicas, onde a pessoa se submete a uma limpeza com aquelas máquinas que são ligadas à pessoa. Na verdade, o sangue sai dali, passa por aquela máquina e depois retorna para o organismo da pessoa. A senhora falou que o sangue, nesse caso, passa por esse tratamento de ozonoterapia e depois entrega ao indivíduo para, a partir daquele momento, ele ter uma melhor qualidade de vida, não é verdade? Sim. Eu queria saber como isso é possível daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Bom, minha gente, nós estamos aqui com a doutora Leila Gonzaga, é uma médica especializada em longevidade e master em fisiologia humana. Olha que eu estou interessadíssimo com tudo, né? Acredito até que você que está em casa nos vendo em qualquer parte desse país deve estar boca aberta, né? Porque o negócio é sério. Me diga uma coisa, no Brasil, se esse tratamento é tão bom, que já era aplicado na Europa desde a Primeira Grande Guerra, por que é que só agora, no ano de 2019, neste ano, no mês de março, a ozonioterapia foi inserida pelo Ministério da Saúde como prática integrativa do Sistema Único de Saúde? Olha, Jota, é inexplicável mesmo, mas existe um embargo, né? A gente sabe, um lobby, porque a ozonioterapia vai beneficiar muito. Hoje, ela pode ser utilizada e bem utilizada pela odontologia, pela veterinária, medicina veterinária. Também? Também. Também.
pela enfermagem, o pessoal que trata principalmente de feridas, e pela fisioterapia. E nós, como médicos, podemos usar de forma experimental, mas a gente tem utilizado e tem visto grandes progressos, porque o ozônio, ele, além de todos esses efeitos que eu falei, ele é bactericida, fungicida e também regenerador de feridas. Então pode ser utilizado para grandes queimados, pode ser utilizado para pessoas que têm doenças raras, que são doenças autoimunes, que são 8 mil tipos de doenças, e no Brasil nós temos 13 milhões de doenças. Quais são elas, por exemplo? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. O ozônio também pode ser bem utilizado no autismo, na síndrome de Down. Né? E a aplicação do ozônio pode ser essa que eu falei, através da reinoculação do sangue, mas também tem outros métodos de aplicação. Tem a aplicação otológica, tem a aplicação através da insuflação retal, tem a aplicação da água ozonizada, fazendo a lavagem de ferimentos, do óleo ozonizado. Podemos também utilizar através de becs, a gente envolve, por exemplo, em feridas, a perna da pessoa, né, que está ali prestes, por exemplo, a ser amputada, e a gente vê visivelmente, depois de 1 a 2 semanas, que a gente chama a forma de bag, de ozônio, aplica por tanto tempo, indeterminado, com protocolos bem definidos, e vê uma melhora incrível, incrível nesse processo. A gente sabe que existe um princípio defendido por médicos de que prevenir é melhor que remediar. A medicina preventiva, ela deve ser considerada como a preocupação número 1 de todo o povo. Sim. Mas muita gente não está levando muito a sério. Qualquer problema, corre para a farmácia, vai lá para a farmácia para comprar remédio. Tá certo? Enchendo os bolsos dos donos das grandes redes de farmácia, não é? Por esse Brasil afora. E o fígado de substâncias. Pois e aí está acabando com tudo. Quer dizer que a senhora acha que essa associação do oxigênio com o ozônio pode livrar as pessoas de uma morte, daquelas mortes inexplicáveis. Mas fulano estava tão bem aqui, olha, eu falei com fulano ontem. Não, mas ele morreu hoje. Mas morreu de quê? Você não sabe, ele caiu duro lá e morreu. Quer dizer, esse tipo de coisa vai mudar. Pode, no mínimo, prolongar. Né? Prolongar e ajudar no tratamento, não só da parte coronariana, como também no câncer, Jota. Por incrível que pareça. Câncer. A associação da quimioterapia com ozonioterapia tem se mostrado que a pessoa tem menor sofrimento, porque ajuda a regenerar mais as células, promove a modulação do organismo e aumenta a imunidade. Quando aumenta a imunidade, melhora as células soldados, que são as células assassinas, killer, que matam as células cancerígenas, e aí o câncer tem uma tendência a ter uma cura e recuperação mais rápida. Olha, eu não sei, eu estou ouvindo e vendo a senhora falando sobre esse assunto. Eu acredito até que as pessoas em qualquer parte do mundo, não é, devem estar fazendo essa mesma pergunta. Olhe, o ozônio eu já conheço, ozônio, a questão da água ozonizada que faz bem à saúde, não é verdade? Houve um certo tempo que ela apareceu aqui e todo mundo comprava aquele negócio todo. Depois desapareceu. Eu não sei por que esse desinteresse das pessoas em beber uma água de qualidade. Por quê? Eu, quando criança, usei água ozonizada, não dava mínimo valor, achava até ruim o gosto, mas o nosso pai nos obrigou a usar água ozonizada porque era bom e pronto, né? Hoje os filtros desapareceram, eles estão voltando para o mercado, mas voltando à parte da medicina veterinária, né, tem uma história curiosa, eu gosto também de contar histórias. A minha irmã veio aqui há 1 semana, 2 mais ou menos, e mostrou a ferida da cadela dela, que estava se formando, né? Falei, leva o óleo ozonizado
porque aí você vai passar, inclusive o ozônio tem aplicação para medicina veterinária. Ela mandou a foto para mim, né, em uma semana a ferida da cadela dela, que chama-se Cristal, fechou. Aí eu mandei dizer para ela, ó, eu vou cobrar a consulta agora da medicina, da médica veterinária. Meu Deus do céu. A produção me falou que a senhora também andou conversando qualquer coisa relacionada com próstata, câncer de próstata, o que que é? Sim, a hiperplasia benigna da próstata, então nós fazemos a aplicação, principalmente ali a nível abaixo da região peniana, e ela consegue conter essa hiperplasia a ponto de que a pessoa pode até deixar de fazer cirurgia, porque você sabe que a próstata quando cresce excessivamente, ela bloqueia, né, a saída da urina e a pessoa fica com prostatismo, que é chamado. Fica urinando aos pingos, e até fazer uma obstrução e ter que ir para intervenção cirúrgica. Ou então fica urinando direto, né? Isso aí é quando já opera e tem incontinência urinária. Agora, a aplicação que a senhora falou, abaixo do pênis, como é que é? Você levanta o pênis e aplica o ozônio como na raiz mesmo do pênis, que ali vai pegar toda a região prostática. É com a seringa? Com a seringa, sim. Da bexiga. A conversa foi muito agradável com a doutora Leila Gonzaga, médica especialista em longevidade e master em fisiologia humana. Foi bom demais. E você quer fazer alguma pergunta depois para ela? Mande a pergunta através do nosso WhatsApp, uma mensagem de áudio, de texto, ou até mesmo imagens, tá bom? Eu tenho certeza que a senhora não se furtará a responder, não é verdade? Não, imagina. Então tá bom. Muito obrigado, doutora Leila Gonzaga. Que Deus abençoe a senhora, tá bom? Amém, o senhor também. Nós vamos agora rapidinho para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Esse espaço vai dar muito o que falar, não é verdade? Tem muita novidade por aí afora. Está só começando. Nós vamos agora dar um espaço para o nosso Giramundo. O que é Giramundo? É que eu estou querendo saber notícias de fora, não é? Do Brasil, qualquer parte do país e do mundo, tá certo? Por exemplo, nada mais gostoso do que a gente saber das novidades do arquipélago de Cabo Verde, continente africano. Portugal, exatamente isso, tá bom? E quem vai estar lá e vai falar conosco é o Sandro Araras. Oi, Jota, tudo bem? Estamos aqui em Cabo Verde, na África. Um pequeno país da costa da África formado por 10 ilhas, uma população de mais ou menos 560 mil habitantes. Olha, aqui é um paraíso, viu, Jota? E só para você ter ideia, Cabo Verde está tão próximo do Brasil que a gente nem imagina. Antigamente, a rota dos escravos passavam por aqui para ir para o Brasil. Não existe um só afrodescendente no Brasil no qual sua família não tenha sido dividida aqui em Cabo Verde. Cabral, Colombo, todos eles faziam aqui ponto de apoio para ir para a América. Olha, a gente está aqui, ó, na praia de Quebra-Canela. Tá vendo? É uma praia turística, uma praia urbana, onde os cabo-verdianos adoram passar o final de semana. Uma grande curiosidade que é 4 da tarde, a água está mais quente, justamente por causa da mistura do Atlântico, e o pessoal vem muito à praia ao final da tarde. Isso é maravilhoso. Jota, para você ter ideia, Cabo Verde hoje está fazendo um esforço muito grande nessa questão turística. Inclusive a empresa TACV, que inclusive trabalha aí pelo Recife, né, começou a criar voos aqui maravilhosos aqui para Cabo Verde. Vocês deveriam conhecer mais isso aqui. Tá certo? Sandro Araras para o programa J Ferreira na Rede. Um abraço, Jota! Obrigado. Um grande abraço para você. E agora eu estou morrendo de vontade de chegar nessa praia. Praia Quebra-Canela, né? Oh, maravilha. Tá bom, muito obrigado.
E eu aproveito a oportunidade para mandar um recado aí para os amigos que estão no exterior, qualquer parte do Brasil. Mande um vídeo para a gente aí, cumprimentando, mostrando as belezas, onde você se encontra, tá bom? Mande mesmo. Se você quiser mandar também mensagens de texto, mensagens de áudio e até mesmo vídeo, aproveite, ó o número que você está vendo aí na telinha. É o nosso WhatsApp, tá bom? Faça isso, mande para cá. Vamos revolucionar, tá certo? Agradeço de coração, a atenção que nos foi dispensado no dia de hoje, tá bom? Eu gosto disso, eu gosto dessas coisas que nos elevam aquele negócio todo. Eu só vou mandar um recadinho. Não dê chute no mocotó da gente aqui no Nordeste, porque nós temos um poder de reação extraordinário, tá bom? Respeito o Nordeste brasileiro! Aqui é Recife, Pernambuco, Brasil!